Questão 21. Os tempos de espera em minutos para o atendimento de 80 consumidores em um centro de atendimento ao consumidor estão registrados no gráfico a seguir. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que o tempo de espera de... Vamos por eliminação. Nós temos no eixo horizontal o tempo de espera em minutos e no eixo vertical temos o número de consumidores. Letra A. Mais da metade dos consumidores foi superior a 1 hora. 1 hora nós temos que equivale a 60 minutos. Né? Perceba que 60 minutos está entre 50 e 65. Então, para conferir de fato que mais da metade foi superior a 60 minutos, eu não posso considerar aqui o intervalo de 50 a 65, porque eu não sei quantos exatamente foram maiores do que 60 minutos, certo? Então, eu teria que considerar de 65 para frente. E, obviamente, eu já tenho 24 com 20, de 20 a 50, que é 44. 44 é mais da metade, restou 36 para os demais, então mesmo incluindo aqui de 50 superior a 50 minutos, né, não vamos ter mais da metade. Então eu posso desconsiderar a alternativa A, é falsa. Letra B. 12,5% dos consumidores foi entre 1 hora e 35 minutos e 2 horas e 20 minutos. Como o tempo é dado em minutos, vamos passar aquela unidade que está em hora para minutos. 1 hora possui 60 minutos, 35 minutos com 60 minutos, nós vamos ter 95 minutos. 2 horas, 2 e 60, 120, com 20 minutos, nós temos 140 minutos. Então vamos lá, 12,5% dos consumidores foi entre 95 minutos e 140 minutos. 95 minutos e 140 minutos, nós temos 3 com 4. Então, entre esse intervalo, nós temos 3 com 3, 6 com 4, 10 consumidores. E vamos calcular 12,5% do total de consumidores que ele falou que é 80. Então, vamos ver se isso de fato é 10. Posso cancelar esse zero com esse zero, sobrou 12,5 vezes 8. Nós vamos ter 10 vezes 8 dá 80, 2,5 vezes 8 dá 20. 20 com 80, nós vamos ter 100. 12,5 vezes 8 deu 100, divide por 10, nós temos 10. Então, de fato, a letra B está correta. Nós temos que é a alternativa correta, B, de boa questão. Na prova, você poderia passar para a próxima questão. Por questões didáticas, vamos verificar as demais. Letra C. 65% dos consumidores foi inferior a 1 hora, que é 60 minutos. Inferior a 1 hora, então eu não sei entre 50 e 65 quantos exatamente foram inferiores a 60 minutos. Certo? Eu sei que 60 minutos está entre esse intervalo. Então, eu não poderia afirmar exatamente 65% foi inferior a 1 hora. Poderia dizer inferior a 65 minutos pela escala do gráfico, certo? Inferior a 65 minutos, a gente tem 24 com 20 com 8. 24 com 20, nós temos 44 com 8, 52. Lembre-se que para calcular a porcentagem eu posso pegar o número em questão e dividir pelo total. O total de consumidores nós temos 80. Então, se eu pegar 52 e dividir por 80, nós vamos ter 52 é menor que 80, 0, 0 e 1 vírgula. 80 cabe quantas vezes no 520? 6 vezes, né? 6 vezes 80 dá 480. O resto é 40. Colocamos um zero, já estamos na decimal. 5 vezes 80 dá 400. Então, deu 0,65, que é 65%. Aqui é a porcentagem na forma decimal, multiplicando por 100, temos na forma percentual.
Porém, lembre-se, né? Aqui eu incluí todos os 8 consumidores. Eu não posso incluir os 8 consumidores porque eu não sei exatamente entre 50 e 60 quantos consumidores nós temos. Ou seja, inferior a 1 hora exatamente não posso concluir. Show de bola? Então é por isso que não podemos verificar que a alternativa C está correta. Muito bem, então vamos para a alternativa D. Ele diz: 24 consumidores foi entre 50 minutos e 80 minutos. Muito bem, entre 50 minutos e 80 minutos, 50 e 80, nós temos 8 com 10, 18 consumidores. E ele disse 24, né? Então, na realidade, 18 também está incorreta. Por último, temos a alternativa E. No mínimo 2 pessoas foi superior a 2 horas e 30 minutos. 2 horas nós temos 120 minutos, com 30 minutos, 150 minutos. 150 está entre 140 e 155, né? Então ele disse, no mínimo 2 pessoas foi superior a 2 horas e 30 minutos. Na realidade, 2 consumidores tiveram um tempo de espera superior a 140 minutos. 140 minutos nós temos 2 horas e 20 minutos. Eu não sei exatamente quantas pessoas ali passaram de 150 minutos de um tempo de espera, né? Eu só sei que 2 pessoas tiveram um tempo de espera maior que 140 minutos e menor, é claro, que 155 minutos. Eu não posso concluir que no mínimo 2 pessoas foi superior a 150 minutos, que é o tempo em questão. Então também está incorreta. Conferindo a alternativa B de boa questão é a alternativa correta. Vamos seguir. Questão 22. A média das idades dos funcionários de uma empresa é igual a 44 anos. No próximo mês, 5 funcionários irão se aposentar, sendo que um tem 64 anos, 2 têm 65 anos e 2 têm 69 anos. Para substituí-los, serão contratados 8 pessoas, cujas idades têm média igual a 28 anos. Sabendo que os atuais funcionários e os futuros contratados já fizeram aniversário esse ano e que, após a substituição de todos os envolvidos, a nova média das idades dos funcionários dessa empresa será igual a 42 anos, o número atual de funcionários da empresa é. Ele quer saber o número atual de funcionários da empresa. Lá no início do enunciado, nós temos que a média das idades dos funcionários de uma empresa é igual a 44 anos. Então, a média atualmente, a média que eu indico com x em uma barra é 44 anos. Você já sabe que a média é a soma das medidas, então eu vou colocar aqui a soma total das idades, dividido pelo número de idades, que nesse caso, esse número é igual ao número de funcionários atuais da empresa, né? Então já vamos colocar aqui, o N é o número atual de funcionários, que é o que eu quero saber. Muito bem, se a média é 44, a soma dividida pelo número de medidas é 44. Em seguida temos, no próximo mês, 5 funcionários irão se aposentar, sendo que um tem 64 anos, 2 tem 65, então já vou adicionar aqui 2 com 65, e 2 tem 69 anos, então 2 com 69. Já fazendo a soma total dessas idades, nós vamos ter 9 com 9, 18, com 10, 28, com 4 nós temos 32, vai 3. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vezes 6, 30 com 3, 33. Então temos 332 anos desses funcionários que irão se aposentar. Então ele disse, para substituí-los, serão contratados 8 pessoas cujas idades têm média igual a 28 anos. Eu consigo calcular qual é a soma das idades das 8 pessoas
que vão substituir os 5 funcionários que irão se aposentar facilmente. Perceba que se eu já tenho a média, se eu multiplicar pelo número de medidas, nós temos a soma total. Multiplicando cruzado, por exemplo, aqui, nós vamos ter que a soma total das idades dos funcionários atuais é igual a 44, que é a média, vezes o número de medidas, ou seja, vezes a quantidade de funcionários. Então, nesse caso, para calcularmos a soma dos 8 que irão substituir, a gente faz a média, que é 28, e multiplicamos pela quantidade de pessoas, que é 8. Multiplicando 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, com 6, 22. Então, temos 224. Muito bem, então agora nós vamos ter a informação que nos diz a média futura, né? Então, futuramente, a nova média será igual a 42 anos. Então, a nova média será igual a 42. Muito bem, quem é essa nova média? Ele disse, após a substituição de todos os envolvidos. Muito bem, então nós vamos ter uma nova soma e um novo número de medidas. Muito bem, então nós podemos calcular a nova soma, iniciando, pela soma antiga, que é ST. E nesse caso, nós temos que a soma antiga é ST, porém, 224 funcionários irão entrar, só que eu tenho que descontar a idade dos funcionários que irão sair, que é 332, certo? Então, menos 332. Isso dividido pelo número de medidas, pelo novo número de medidas, que é igual à nova média, que é 42 anos. Então, temos que igualar 42. O novo número de medidas é bem tranquilo. Nós temos o seguinte. A gente tinha antes N medidas, porém, saíram 5 funcionários e entraram 8. Então, eu posso adicionar aqueles 8 e retirar os 5 que saíram. Concorda comigo? Então, agora vamos fazer as contas. Nós temos a soma total. Aqui é só fazer 332 menos 224 e o sinal será de menos, né? Então, 332 menos 224. Aqui nós vamos ter 12, aqui vai ficar valendo 2. 12 menos 4, 8. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Então, temos 108. Lembre-se que na soma de números inteiros, a gente sempre conserva o sinal do maior em módulo. E nesse caso, então, o maior é 332, ficou negativo, é só diminuir. Muito bem, no denominador nós vamos ter n mais 8 menos 5. Então, vai ficar n, 8 menos 5 é 3, n mais 3 igual a 42. Como ST é 44n, nós podemos substituir agora. E daí nós vamos ter a equação para descobrirmos o número atual de funcionários. Então, muito bem, 44n menos 108. Eu já posso multiplicar cruzado, certo? Aqui é 44n. Então, ficou 42 que multiplica n mais 3. Parênteses porque são 2 termos. Muito bem, então nós vamos ter o seguinte, fazendo a distributiva. 42n mais 42 vezes 3, 6, 12, 126. Então, resolvendo agora a nossa equação do primeiro grau. Então, muito bem, continuando, nós temos, passando para a esquerda que tem letra, 42n está somando, passa subtraindo, então 44n menos 42n é igual 108 está subtraindo, passa somando, 126 mais 108. 44n menos 42n é 2n. 126 mais 108, 6 com 8 vai dar 14, vai 1, 3, 1 com 1, 2, 234. Então, o n é 234 dividido por 2. Metade de 200, 100. Metade de 34, 17. Então, vai dar 117. Finalmente, descobrimos aí qual é o número atual de funcionários, 117, alternativa D, de dedicação. Show de bola, vamos para a próxima. Questão 23.
Sobre a base AD de um trapézio ABCD está o ponto E, de maneira que os segmentos DC e DE têm a mesma medida. Ele disse que DC e DE têm a mesma medida, então se aqui eu indicar com 2 risquinhos, aqui também será 2 risquinhos. Nesse trapézio, a base BC é lado do quadrado BCFG, conforme mostra a figura. A medida do ângulo BCE, indicado por beta na figura, é. Muito bem, então nós precisamos calcular qual é a medida do ângulo beta. Nós sabemos que um trapézio ele possui, no mínimo, 2 lados paralelos. E esses lados que são paralelos nós chamamos de bases, né? A base maior e a base menor. Como nós temos 2 lados paralelos cortados por uma transversal, eu posso indicar que esse ângulo ele é alterno interno com o ângulo beta, então eles são congruentes. Aqui é a mesma medida do ângulo beta. Como aqui temos um triângulo isósceles, nós sabemos que em um triângulo isósceles, o lado que não é congruente, nós temos 2 lados congruentes, né? E um lado não congruente. Esse lado não congruente é a base. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base possuem a mesma medida, são congruentes. Então, se esse ângulo é beta, o outro ângulo da base também aqui será beta. Concorda comigo? Muito bem. Como eu tenho 3 ângulos internos do nosso triângulo CDE, nós podemos concluir que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, beta com 45 graus tem que fechar 180 graus. Beta mais 45 tem que ser igual a 180. Resolvendo a equação, vamos encontrar o ângulo beta. Beta com beta, 2 beta. 45 está somando, vai passar subtraindo. Então, temos 180 menos 45, 5 vai para 50, está faltando 130 para 180. Então, beta é a metade, né, de 135 graus. 2 está multiplicando, passa dividindo. Metade de 100 é 50, metade de 35, 17,5. 50 com 17,5, temos 67,5. Então, o nosso ângulo beta procurado, 67,5 graus, a alternativa correta D de dedicação. Show de bola, vamos para a próxima questão. 24. Todos os livros de uma biblioteca passarão por um processo de limpeza e, para isso, serão transportados para uma sala especial. Inicialmente, foi previsto que 5 pessoas participariam do processo de transporte dos livros e, por questões de saúde, ficou decidido que todas as pessoas transportariam sempre o mesmo número de livros por vez e também que cada pessoa só faria 6 desses transportes por dia. Com essa previsão inicial, cada uma das 5 pessoas deveria fazer um total de 168 transportes. Para acelerar essa tarefa, ficou decidido que 20 pessoas trabalhariam no transporte dos livros. Logo, respeitando as mesmas condições iniciais, o número de dias necessários para transportar todos os livros será. Muito bem, ele quer saber o número de dias necessários para transportar todos os livros, agora utilizando 20 pessoas, respeitando as mesmas condições iniciais. Então, nós podemos utilizar a quantidade de dias para transportar todos os livros que 5 pessoas gastaram. Como vai ser proporcional, 5 pessoas gastaram uma certa quantidade de dias. Certo? Então, para as 20 pessoas, nós vamos ter X dias. Essa quantidade de dias que as 5 pessoas gastaram é bem fácil da gente calcular. Cada uma das 5 pessoas deveriam fazer um total de 168 transportes. Nós temos que cada pessoa só faria 6 desses transportes por dia. Então, se eu dividir o número de transportes pela quantidade de transportes por dia, nós temos o número de dias que as 5 pessoas gastaram. Concorda comigo? Então, fazendo 168 dividido por 6, 2 vezes 6 nós temos 12.
Então, dá 4 de resto, abaixamos o 8, abaixou de vida, 48 por 6, temos 8. Vezes 6, 48, o resto é 0. Então, as 5 pessoas gastaram 28 dias. Então, para 20 pessoas, é só resolvermos a regra de 3. Aumentando o número de pessoas, o que é que vai acontecer com a quantidade de dias para transportarmos aqueles livros? Ora, aumentando a quantidade de pessoas, o número de dias diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Muito bem, quando as grandezas são inversamente proporcionais em regra de 3 simples, eu mantenho a razão onde tenho x, que é 28 sobre x, e inverto a razão onde não tenho x. Então, vai ficar, ao invés de 5 sobre 20, vai ficar 20 sobre 5. E é claro, você pode dividir. 20 dividido por 5, nós podemos dividir, que dá 4. Multiplicando cruzado, lembre-se que aqui ficou agora 1, né? Seria simplificar tudo por 5. Então, temos 4x, multiplicando cruzado, é igual a 28 vezes 1, que é 28. Então, x é 28 dividido por 4. E nós sabemos que 28 dividido por 4 é igual a 7. Portanto, a nossa resposta, a alternativa C, de ciência exata. Show de bola, vamos para a próxima questão. 25. Em um retângulo ABCD, o ponto M divide o lado AD em 2 segmentos de mesma medida e o ponto N está sobre o lado BC. Esse retângulo foi dividido em 2 regiões, R1 e R2, por meio de 3 segmentos, cada um medindo a metade do lado AB, e que são perpendiculares entre si e aos lados do retângulo, conforme mostra a figura. Sabendo que a razão entre as medidas dos lados AD e AB é igual a 1,5 e que o perímetro do polígono que delimita a região R1 é igual a 81 centímetros, a área da região R2 é. Muito bem, ele quer saber a área da região R2. Para calcularmos essa área, eu posso dividir a região R2 em 2 retângulos e daí é só somar essas 2 áreas. Concorda comigo? Então, vou precisar do comprimento e da largura de cada retângulo para calcular a área solicitada. Para tanto, nós temos a informação que a razão entre as medidas dos lados AD e AB é igual a 1,5. Razão é divisão, então, se eu pegar o lado AD e dividir pelo lado AB, nós temos 1,5. Significa que o lado AD é 1,5 vezes maior que o lado AB, certo? Vamos dizer que o lado AB é x. Quanto seria o lado AD? Ora, substituindo, teríamos AB é x. Então, multiplicando cruzado, AD ele é igual a 1,5x. Concorda comigo? Então, o AD é igual a 1,5x. Então, eu já posso substituir aqui. A medida do lado AB é x e a medida do lado AD é 1,5x. Então, de A até D, posso colocar aqui embaixo também. As medidas são congruentes, certo? BC também é a mesma medida de AD, tem 1,5x. Concorda comigo? Muito bem, agora nós temos o seguinte. Se M é um ponto médio do lado AD, porque M divide o lado AD em 2 segmentos de mesma medida, nós temos que esse comprimento é a metade de 1,5x, né? E ali a mesma coisa. Metade de 1,5x, a gente já faz de cabeça, dá metade de 1,5 dá 0,75x. Então, aqui também fica sendo 0,75x. Muito bem, seguindo, ele disse que o retângulo foi dividido em 2 regiões R1 e R2 por meio de 3 segmentos. Então, nós temos aqui esses 1, 2, 3 segmentos. Ele disse cada um medindo a metade do lado AB. Se o lado AB mede x, cada um mede a metade, então aqui só pode ser x dividido por 2 vai dar 0,5x, né? Aqui é 1, metade de 1 é 0,5.
Então, a medida desse segmento é 0,5x, desse segmento também e desse último também, que eu vou colocar aqui à direita. Muito bem, eu preciso também da medida do lado NC. Lembre-se que precisamos desse comprimento para calcular a área solicitada. Portanto, se de N até C eu tenho que é a mesma medida desse segmento, já temos 0,5x. Está faltando quanto para 0,75x? Ora, 0,25, né? 0,25x. A medida do comprimento NC. De B até N só pode ser, portanto, 1,25x, né? Porque 1,25 com 0,25 fecha 1,5. Muito bem. Vamos agora pela informação que ele diz que o perímetro do polígono que delimita a região R1 é igual a 81 centímetros. Então, o perímetro... Eu já vou apagar esse dado, nós não precisamos. Então, o perímetro da região R1 é igual a 81 centímetros. Por essa informação, vamos encontrar o valor de x. Muito bem. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, lá para a região R1, nós temos os seguintes lados. Está faltando também esse lado, 0,5x. Então, eu tenho 1x, 1 com 0,75, com meio, com 1,25. Somando tudo, 0,75 com 1,25, 2, que é 1x, 2 com 3, que nós vamos ter 1,5, 3 com 1,5, 4,5. Então, nós temos 4,5x é igual a 81. Então, x é 81 dividido por 4,5. Então, dividindo 81 por 4,5, divisão com vírgula igual às casas, uma casa decimal e elimina a vírgula. Quantas vezes nós temos que 45 cabe em 81? Uma vez apenas. 1 vezes 45, 45. Para 81 nós vamos ter 6, 36. Abaixamos o zero, abaixou de vida. Quantas vezes o 45 cabe em 360? 8 vezes, 8 vezes 40, 320, com 40, 360. Né? Então, é 8 mesmo. Então, temos 18. Então, o nosso x é 18 centímetros. Agora, vamos calcular a área solicitada. E, para isso, eu vou substituir o x nos lados que a gente precisa, que são os lados dos retângulos achurados, para calcularmos, enfim, a área da região R2. Então, se o x é 18, temos 0,25 vezes 18, é a mesma coisa de 1/4 vezes 18, né? 18 dividido por 4, 9, 4,5. Então, temos 4,5 centímetros. Se 0,25 é 4,5, então 0,5 de x vai ser 4,5 com 4,5, que é 9, né? Ou metade de 18 dá 9 centímetros. Aqui também vai ser 9. 0,75x é 9 com 4,5, nós vamos ter 13,5 centímetros. Finalmente, a área da região R2, nós teremos... Eu tenho que multiplicar o comprimento vezes a largura do primeiro retângulo. Então, 9 vezes 13,5. E somar com o comprimento vezes a largura, que é a área do segundo retângulo, 4,5 vezes 9. Aqui fica mais fácil eu deixar em evidência o 9, porque ele multiplica os dois, né? Então, posso deixar 9 em evidência e multiplicar 13,5 mais 4,5. 13,5 mais 4,5 dá 18, então fazemos 9 vezes 18. 9 vezes 10 dá 90, 9 vezes 8, 72. 90 com 72, 162, área em centímetros quadrados. Portanto, a nossa resposta, alternativa A, de aprovação. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, em breve mais correções da Banca VUNESP. Um forte abraço e até lá!